Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, que culto maravilhoso, hein, irmãos? Amém ou não amém? O Senhor está surpreendendo, né? Cada culto, cada quarta-feira, nós temos deixado na direção do Espírito Santo, que maravilha. Costumo dizer, não, a teoria, a prática é diferente da teoria, irmãos. Quando a gente fala que o Senhor é quem dirige, é uma coisa, mas quando nós de fato deixamos, então nós experimentamos essa direção de Deus. Dizia ali para o pastor que desenvoltura, né, do diácono Fábio, está bem à vontade, né? Falei, então já o próximo passo já é pregar a palavra, né? Quem concorda aí diz amém. Então, irmãos, Deus é assim, Deus vai levantando obreiros na sua obra. Deus vai, a fila vai andando, aquele ditado que a gente ouve aí, a fila anda, a fila vai se movimentando, o Senhor vai chamando a senha. E todo aquele que tem um chamado de Deus não tem como passar despercebido. Passa aos olhos dos homens, mas o Senhor vai chamando a atenção, né? E o Senhor vai trazendo para a sua vontade. Glorifiquei muito a Deus, porque da palavra do pastor Everton, né, que foi algo tão espontâneo, tão revelador da parte de Deus para as nossas vidas, já veio o presbítero João também trazendo uma saudação, complementando algo de Deus. Daqui a pouco vem também a irmã louvando, pessoas que, né, estão demonstrando aí que precisam fazer alguma coisinha mais para o Senhor, amém? Glória a Deus, estou feliz porque a obra de Deus está numa dinâmica perfeita das coisas de Deus. O Senhor tem tempo para todas as coisas, nós não podemos atropelar, mas também não podemos atrasar, precisamos estar no centro da vontade. Quem concorda aí diz amém? Glória a Deus. Fique de pé comigo então, pegue a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. Mateus, capítulo de número 13, versículo 31 e versículo 32 é a leitura. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Glória a Deus. Glorificava o Espírito Santo porque ele já vem confirmando a mensagem. Amém? Enquanto você acha aí, alguém ainda está procurando, Mateus 13, 31. O tema desta mensagem é o poder de uma pequena semente. Glória a Deus. Diz assim a palavra, Mateus 13, 31 e 32. E contou-lhe uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Jesus estava num barco à beira da praia, ensinando a multidão acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus, através de parábolas. E para essa parábola ele usa uma característica muito comum daquela época, pois as pessoas viam à beira do caminho árvores de mostarda. Era muito comum naquela região e era muito comum naquele tempo.
O curioso aqui, irmãos, não é apenas entender ou saber que ele escolhe esta árvore dentre tantas, mas o curioso aqui é saber que esta árvore, ela vem de uma semente muito pequena, por demais pequenina. Aproximadamente 2 milímetros é o tamanho desta semente. Jesus aqui no texto fala que ela é a menor das sementes. Pelo menos, talvez, para aquele tempo, ou para aquela região, ou para aquela aplicação. Já se sabe hoje, se tem descoberto que existem sementezinhas ou sementinhas menores do que esta. Mas o Senhor, então, nesse contexto, Ele utiliza essa, dizendo que ela é a menor das sementes. Porém, o texto diz que esta mostardeira, ela alcançava um tamanho grande. E lendo um pouquinho sobre isso, alguns comentários vão dizer que ela poderia alcançar aproximadamente 3 metros de altura, com uma enorme copa. O seu talo principal, ele se subdividia em vários ramos. É por isso que depois de grande, depois de formada, então as aves vinham em grande número para pousar em seus ramos, e não apenas pousar nos seus ramos, mas elas vinham para se alimentar também dos grãos de mostarda que estavam ali nessa árvore. Também servia esta mostardeira de sombra para os viajantes daquele tempo descansar debaixo daquela árvore. Eles poderiam ali tirar uma soneca, talvez, um tempo de descanso, poderiam se alimentar. Enfim, esta árvore tinha muito a oferecer para as pessoas, muito. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que tudo isso de bom que falamos acerca da mostardeira, tudo começa com uma coisinha muito pequenininha. Diga, tudo começa com uma coisinha muito pequenininha. Amém? Tudo no diminutivo, para você compreender ou levar a sua compreensão a algo pequeno. Tudo começa com algo pequeno. E eu, quando meditava nesse texto, já começava a aprender algumas lições e verdades espirituais que nós podemos transportar para a nossa vida, para a nossa realidade, e entender algo e aprender com a palavra de Deus. Embora o texto tenha sido escrito em um contexto totalmente diferente, mas nós vamos extrair aqui conceitos espirituais. Nós falamos que tudo de bom que aconteceu nesta história, que Jesus contou numa série de 7 parábolas para aquela multidão, e inclusive esta é a menor delas, e ele escolhe a menor delas para dizer daquilo que é menor, tudo pequenininho. Pegou aí? E a primeira verdade que eu consigo aprender nesse texto é que no dia a dia, irmãos, das nossas vidas, pequenas coisas, escute, pequenas coisas se transformam em coisas gigantescas. No dia a dia das nossas vidas, no dia a dia das nossas atitudes, pequenas coisas podem se transformar em coisas gigantescas. No dia a dia, por exemplo, dos nossos relacionamentos familiares, no dia a dia dos nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, entre pessoas, entre semelhantes, de nós para com o nosso próximo, no dia a dia dos relacionamentos, pequenas palavras podem se transformar em coisas gigantescas. E isto vai para os dois lados, serve tanto para o bem quanto para o mal. Eu quero ler para você, não precisa abrir, vamos ganhar tempo, está em Tiago 3:8, diz assim um texto muito forte da palavra de Deus, muito forte. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos,
Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? A resposta é não, né? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não apenas nas palavras de Tiago, o evangelista Tiago, mas do sábio Salomão, voltando agora no tempo, lá para o Antigo Testamento, livro de sabedoria. Olha o que a sabedoria vai nos falar acerca das palavras. Pequenas coisas do dia a dia, lembra? Se tornam coisas gigantes nas nossas vidas. Provérbio capítulo 12, versículo 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Aleluias. Provérbio 15 e versículo 1: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Com a mesma palavra, com as palavras, irmãos, pequenas palavras, tanto para o bem quanto para o mal, tanto as palavras podem trazer vida no nosso dia a dia, na nossa história, nos nossos relacionamentos, como pequenas palavras. Escute, pequenas, não estou falando de textos, não estou falando de conversação, estou falando daquilo que muitas vezes não damos importância porque é pequeno. E eu estou falando que pequenas coisas transformam, aleluias, em coisas gigantes, quando nós não paramos para avaliar o peso e o princípio espiritual da palavra do Senhor. A mesma palavra causa morte, a mesma palavra causa vida, a mesma palavra coloca a lenha na fogueira em uma briga, em uma discussão entre cônjuges, entre pessoas da mesma família, entre amigos, entre colegas, entre pessoas do trabalho. Uma mesma palavra coloca a lenha na fogueira, ou uma palavra pode encerrar todo o problema. No dia a dia da nossa relação com Deus, pequenas coisas também fazem a diferença, irmão. Sabe aqueles 10 minutinhos que talvez, muitas vezes nós tiramos para o Senhor, para falar algo para Ele, para agradecer, como dizia o pastor Everton, não para pedir, mas para dizer que não é merecedor, mas que pela graça fomos alcançados. Então, obrigado, Senhor, pela Tua graça e o Teu favor. Sabe aqueles 10, 20, 30, 60 minutos, não sei, que no montante podem parecer pequenos, aleluias, mas podem transformar um coração frio e vazio em um coração aquecido e cheio da presença do Deus vivo e todo-poderoso. Pequenos momentos. Às vezes a gente espera para começar um período de oração com Deus. Olha, enquanto eu não tiver 2 horas por dia, eu não começo a orar. E isso nunca acontece, talvez nunca acontecerá, porque dificilmente teremos nos nossos dias 2 horas para parar a nossa jornada de trabalho, de vida, para buscar o Senhor. E deixamos de ter 10, 20, 30, 60 minutos, porque no montante parece pouco, porque aquilo parece que é tão pouco. Mas sabe aquilo que parece ser pouco? Com Deus é muito. Lembra quando o Senhor estava com a multidão, e a multidão então já está anoitecendo? Diz a palavra que a multidão aparenta ter fome. Claro que tinham, porque estavam o dia inteiro, e os discípulos querem despedir a multidão para que eles fossem pelas vilas comprando alimento. E o Senhor fala: não, vocês, meus discípulos, deem a eles o que comer. Mas Senhor, não tem o que comprar, não temos dinheiro, e não tem o suficiente para atender a demanda, a necessidade de toda esta multidão, quase 5.000 pessoas, homens fora mulheres e crianças. E o Senhor então vai: mas o que vocês têm para dar? Olha, aqui tem um rapaz, tem um moço, tem um menino. Ele tem 5 pães e ele tem 2 peixinhos. Aquilo que parecia tão pouco, sabe, aquilo que parecia tão mínimo, tão miserável, aquilo que parecia tão pouco, na mão do Senhor se torna muito. O Senhor tem poder para multiplicar.
O Senhor tem poder para que se eu e você começarmos com 10 minutos de busca. O Senhor tem poder para despertar nossa vida e trazer condições de dobrar para 20, de ir para 30, e daqui a pouco não é mais uma obrigação, é um prazer. Nós não aceitamos menos de que 1 hora na presença de Deus, falando e glorificando o nome desse Deus vivo. Aleluias. Na nossa relação com Deus faz a diferença. Aleluias. No dia a dia das nossas vidas, pequenas coisas se transformam em coisas gigantescas. No dia a dia da nossa relação conosco mesmo, pequenas coisas podem resultar em grandes coisas. Provérbios 3:21. Meu filho, olha, no dia a dia, você com você mesmo, eu comigo mesmo, olha o que pode resultar pequenas coisas. Meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Ou seja, a sensatez com Deus, o equilíbrio de uma vida moderada, de uma vida equilibrada, plena, em comunhão, em constância com o Espírito Santo, nos faz carregar, aleluias, adereços espirituais que nos qualificam, aleluias, diante do nosso Deus, como pessoas belas e bem apresentáveis. Não adereços físicos, não coisas deste mundo, desta terra, mas coisas espirituais. Não para por aí. No nosso dia a dia com Deus, 2 Timóteo 1:7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No dia a dia nós conosco mesmo, a Bíblia fala que nós precisamos ter equilíbrio, bom senso. As coisas pequenas, as pequenas coisas do nosso dia a dia, as pequenas decisões, as pequenas escolhas, as pequenas atitudes que nós tomamos e temos que tomar, e temos a obrigação de tomar, de fazer as escolhas, se vamos tomar o caminho da direita ou o caminho da esquerda, se vamos olhar para cima ou se vamos olhar para baixo. São escolhas que eu e você temos que fazer. Este é o nosso arbítrio, esta é a nossa vida de escolhas. O Senhor coloca meio que como se fosse planta árvores no Éden, todos os dias para nós, e nos diz: ali não, filho, ali não toque, ali não. Somente isto que ele peço, não está protegido com muro, com cerca, mas a palavra de Deus vem e nos diz: ali não. E o Senhor espera de nós o quê? As nossas escolhas, as nossas decisões. Então no dia a dia, pequenas decisões, irmãos, nos trarão equilíbrio, bom senso, moderação, sensatez, lucidez, sobriedade, para andarmos de cabeça erguida na presença do Senhor. Aleluias. Ou seja, irmãos, em termos práticos, todas as sementes que são lançadas por nós no dia a dia também produzem um efeito gigantesco. Pequenas coisas fazem a diferença, pequenas coisas. E algo, irmãos, que o Senhor me chamava a atenção: às vezes nós pensamos que é porque é pouquinho, nós não damos a devida importância, não tem valor e por isso não fazemos. Mas é um terrível engano, porque um pouquinho, irmãos, um pouquinho de amor, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de amizade sincera, um pouquinho de uma boa palavra, um pouquinho de um abraço para alguém, um pouquinho dessa semente na terra daquele que precisa, no coração daquele que recebe, um pouquinho, bem pequenininho, lembra da semente? Transforma em coisas grandes para a glória de Deus Pai. Coisas pequenas do dia a dia, coisas pequenas do dia a dia. Aleluia. E a pergunta que não quer calar: o que é que estamos semeando? O que é que nós estamos semeando? Será que nós temos tido pelo menos um pouquinho para semear? Será que nós temos tido pelo menos um pouquinho para semear, para plantar? Aleluias. Será que nós temos um pouquinho para plantar, no sentido de implantar este reino dos céus, este reino de Deus que Jesus estava anunciando? Será que nós temos condições, estamos dispostos?
a dar o nosso pouquinho para o Senhor. Aleluias, o Espírito Santo falava forte ao meu coração. Será que temos um pouquinho para semear em terra boa? Aí falamos tanto da lei da semeadura, né? Onde é que tem base para a lei da semeadura? Tem 2 textos que eu vou ler para você. Mateus 7,12, que diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Sabe o que quer dizer isso? Pois esta é a lei e os profetas. Ele estava dizendo: esta é a minha palavra, esta é a minha verdade, esta é a minha lei. A minha lei é o amor, a minha lei é o perdão, a minha lei é o abraço, a minha lei é conviver em paz, em unidade. Então, se você, que nunca vai querer o mal para você, você fizer apenas o bem, você fizer o melhor, porque você gosta de receber o melhor, você gosta de receber ajuda, você gosta de receber um abraço, você gosta de receber um elogio, você gosta de receber um amigo, você gosta de receber algo, um presente. Então ele vai falar: olha, um princípio: façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros lhes façam. Esta é uma lei da semeadura. Planta o que você quer colher, planta o que você deseja. Você quer ser melhor tratado pelos outros? Primeiro começa por você, trate você melhor os outros. Você quer receber mais carinho? Comece você a dar mais carinho. Esta é a lei e os profetas. Esta é a minha palavra. Qual é o outro texto? Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Aqui está. E o que estamos semeando? A modelo de Jesus, irmãos, a modelo daquele mestre que nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas, a modelo daquele que nos salvou. Nós temos que, por obrigação, e não é vontade, não é opção. Opção é servir a Cristo, opção é viver no Evangelho. Ninguém é obrigado, mas uma vez que eu e você estamos no Evangelho, Paulo vai dizer: eu que era livre, me fiz servo e escravo sou de Cristo. Porque aquele que está em Cristo agora e o chama de Senhor, automaticamente está dizendo: se Ele é Senhor, eu sou servo. E como servo, nós temos que plantar o que Ele plantou. E o que Ele plantou, pastor? Amor a sua vida toda, compaixão pelo próximo. Ele se colocava no lugar do outro para entender, compreender a dor, a mazela, o sofrimento, ou até mesmo a violência que havia no outro. Ele se punha, ele não julgava, ele não apontava dedo como nós costumamos fazer nos nossos dias. Ele não olhava com olhar de julgamento, de juízo, condenando por A, B ou C, por isso ou aquilo, não. Mas ele amava. Se a prostituta era odiada, ele era aquele que amava e dizia: eu não te condeno, vá tão pouco e não peques mais. Vai e não peques mais. O que ele fazia? Ele mudava a história das pessoas. Ele plantava amor, compaixão, transformação de vida. Será que nós estamos plantando a modelo do nosso mestre essas coisas, irmãos? Às vezes a gente pensa: mas eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho muito para ajudar, eu não tenho muito recurso para doar, para contribuir, eu não tenho muito tempo para dar, mas alguma coisa nós temos. E a palavra disse que a sementinha era pequena. Jesus disse: a menor que tinha, e se torna maior das hortaliças. Eu e você não temos que caminhar na nossa fé, na nossa força ou na nossa confiança. Nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Aleluia! Semeia o que você tem nas tuas mãos, semeia o que está na sua vida. Se é solar uma guitarra aqui, sola a guitarra, Augusto. Se é adorar, adora, Laércio. Se é tocar o teclado, Yuri, se é vir aqui com o violão e adorar, adore ele, Yuri. Pastor Everton, se é pregar a palavra, pregue a tempo e fora de tempo. O que é que eu posso fazer? Eu posso limpar, eu posso evangelizar, eu posso participar, eu posso dar só um pouquinho de dinheiro. Não importa, aquilo que é pouco para você, na mão do Senhor se torna muito. Aleluias, dê um aplauso a Jesus de Nazaré.
Ele tem o dom da multiplicação. Este milagre continua sendo do Senhor Jesus. Ele multiplica. Aleluias. Me lembro no Paraguai, no projeto evangelístico que teve esses dias pela manhã em Minga, a missionária Cecília, um pouquinho antes da refeição com as crianças, ela disse assim: hoje Jesus vai fazer o milagre da multiplicação nesse lugar. Olha isso. Ela falou: olha só, preste atenção, porque, sabe, não vai faltar, todo mundo vai comer. Irmãos, não sei de onde que saía tanta, como é que chama? Empanada. Irmão, brotou empanada que, olha, o Biguá não está aqui hoje, né? E o Biguá deu uma força para terminar a empanada e não conseguiu. O Biguá encostou do lado das caixas térmicas ali que tinha empanado. O Biguá encostou ali, não se rendia. E o Biguá suava a camisa e não se entregava. Daqui a pouco ele se entregou, não dava. Não tinha mais como. O homem nem falava mais direito. E assim fomos nós também. O Antônio largou a dieta de lado aquele dia, comeu empanada. Já contei também, já entreguei a você também. E era guaranazinha, e era... Irmãos, multiplicou de uma forma. As crianças levavam de prato para casa, ia caindo pelo campo o pastelzinho. Eu vi esta cena. Como é que chama o pacote de bolacha recheada? Galeta. Tava lá a irmã Nara, né? A irmã Nara do cabelo curto, do cabelo ruivo, Nara. Ela é uma pessoa maravilhosa. Como tem amor aquela mulher. Ela pegava assim e gritava para as crianças: vem buscar para levar. Tem aqui, vai, leva. Tinha um pouco que estava guardado para o próximo dia do futebol. Ela queria entregar tudo. Ela estava... Porque aquilo brotou, irmãos. Porque o milagre da multiplicação continua sendo daquele que fez no passado, e faz no presente, e faz no futuro. Porque Ele não está no tempo, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele está acima do tempo, e Ele é dono de todas as coisas. Aleluias. No dia a dia, irmãos, as pequenas coisas se transformam em coisas gigantescas. Possamos aprender isso. Possamos aprender a importância das pequenas coisas, a importância do pouco. Comece a dar o teu pouco a partir de hoje. Comece a orar com 5, 10. Comece a ler um pouquinho a Bíblia. Comece a ler um versículo. Comece a ler uma carta. Lê as cartas que são menores. Vai de pouquinho, que você vai ver o milagre da multiplicação acontecer na tua vida. Aleluias. Primeira verdade foi essa: no dia a dia da vida, pequenas coisas se transformam em coisas gigantescas. Segunda verdade, o reino dos céus, diz o texto ali, olha: e contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda. E aí quando ele vai falar o reino dos céus é semelhante, eu achei interessante, porque eu estava lendo um estudo e disse assim, que a palavra que é traduzida para reino no português, no original no grego é basileia. Esta palavra, ela aparece diversas vezes na escritura, trazendo a ideia da soberania de Deus, trazendo a ideia do domínio de Deus, do atributo pessoal de Deus de soberania, de domínio, do atributo de Deus, que o qualifica como aquele que tem todo o domínio, toda a autoridade. E ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um grãozinho de mostarda. E aí eu comecei a pensar: Senhor, se o reino, nós já entendemos que as pequenas coisas fazem a diferença, apesar de muitas vezes não demonstrarem importância, mas fazem a diferença. Então eu comecei a pensar e achei muito interessante, porque nós, os cristãos, o que mais nós fazemos é afirmar e reafirmar em louvores, em canções, em orações, que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, que Ele reina sobre a minha vida, que Ele governa sobre a minha vida. Mas de repente, no dia a dia, das pequenas coisas, escute, das pequenas coisas dessa vida, entramos em uma luta com Deus, entramos em uma briga com Deus, por algumas situações que não nos agradam muito, que não saíram como nós planejamos. O Senhor não nos deu aquilo que queríamos,
O Senhor não fez como nós queríamos. O Senhor não está me dando o que eu quero. O Senhor não está fazendo do jeito que é o meu plano. E nós cantamos que o Senhor é soberano, que o Senhor governa, que o Senhor reina. Mas no dia a dia, nos detalhezinhos, quando a soberania do Senhor precisa atuar sobre as nossas vidas, nos pequenos detalhes, nós negamos esta grande verdade espiritual. É ou não é, irmãos? Nós somos assim. Já dizia o pastor Everton aqui, como crianças muitas vezes, como crianças, aleluias, mimadas muitas vezes. E não só isso, como crianças mal educadas com o pai, que não respeita a soberania, que não respeita que a vontade dele é melhor, que não entende que realmente tudo está no controle, no domínio desse Deus. No domínio, no controle, nada escapa, irmãos. A Bíblia diz que até os cabelos que você carrega aí, alguns não, mas a maioria, todos eles estão contados, diz a palavra. Já entenderam a risadinha ali, não? Até o cabelo, irmão. Quem que consegue contar o cabelo de uma cabeça? Como eu disse, alguns fica mais fácil, mas no geral, a gente está falando da regra geral. A Bíblia quer trazer a ideia de que é difícil, de que é impossível na verdade. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. É possível para Deus. Um dia o Senhor explicando sobre a salvação, e os discípulos perguntaram: Senhor, mas quem pode então entrar neste reino? Quem é merecedor, quem é capaz de entrar? Ele vai dizer: vocês não entram porque vocês merecem, é impossível para vocês, mas para Deus nada é impossível. Ele providenciou para nós aquilo que eu e você precisávamos, e o sacrifício da cruz satisfez a necessidade do perdão. Aleluia. Aleluia. Quando nós cantamos, irmãos, nós afirmamos que o Senhor é soberano, e aí o Senhor, Ele quer muitas vezes trabalhar em nós, aí Ele quer mexer no barro, porque a Bíblia fala que nós somos o vaso na mão do oleiro, certo? Amém ou não amém? E se nós somos barro, Ele pode trabalhar, o oleiro trabalha, o oleiro faz o que Ele quer com o barro, Ele faz o vaso da forma que Ele quer. Ele não existe vaso todos iguais. Cada vaso tem uma característica diferente. E Deus quer trabalhar muitas vezes em nós, quer corrigir algo em nós, quer moldar um pouquinho o cantinho do vaso, que dê uma trincadinha normal. Nós somos humanos, não somos anjos, não somos perfeitos, não somos super-homens, não somos super-mulheres. Temos falhas muitas vezes ainda no caráter que precisam ser restauradas. E o Senhor é aquele Pai de amor que não se cansa de restaurar. O vaso cai, Ele junta. Você que é pai sabe disso. Se o teu filho está aprendendo a andar, ele cai, você levanta. Ele cai, você levanta. Ele pode cair 1 milhão de vezes, 1 milhão você vai levantar. Jamais você como pai vai deixar um filho caído no chão. Agora imagina o Pai, aleluia, do céu, o Pai celestial. Ele quer mexer muitas vezes em nós. E aí começa a doer, começa a apertar, e a gente começa, aleluia, a reagir de forma contrária ao agir de Deus. E a gente começa a lutar, a questionar. E nós começamos uma luta com o anjo, como o Jacó lutou com Deus. E nós começamos esta luta. E afirmamos com os lábios que Ele é soberano, que Ele é o nosso Senhor. Exemplo. O Senhor nos fala na sua palavra que o seu povo sofre, perece, morre por falta de conhecimento. E nós não nos interessamos em conhecer as Escrituras. Nós não nos interessamos, nos contentamos com a palavra da igreja, a palavra na rádio, e não vamos para a leitura, para aquilo que o Pai está esperando. Tem tanta coisa aqui para a gente viver abençoado. E o Senhor fala: o meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Porque Jesus vai dizer aos fariseus e saduceus: errais por não conhecerem as Escrituras. Ou seja, se não conhecemos a Escritura, vamos errar. O Senhor fala para nós sobre isso. O Senhor vai falar para nós, vai estabelecer para nós o princípio da vigilância constante, para não cairmos em tentação,
para não cairmos em pecado, em rebeldia, em descaso com as coisas de Deus, em indiferença, em vaidades, mas não damos a devida importância, andamos distraídos com isso, com aquilo, e não observamos aquilo que o Senhor vem falando para nós. Lembra que eu falei? Pequenas coisas, irmãos, fazem a diferença. Soberania fala de domínio, então o domínio de Deus pode começar a partir de hoje, na vida de alguém que está me ouvindo, a modelo do grãozinho de mostarda. O domínio de Deus, dessa mesma forma, ele pode começar pequenininho. Se nós temos tido dificuldade com o domínio sobre nós, com o jugo do Senhor, que não é pesado, que é leve, que é gostoso, que é bênção sobre a nossa vida, se nós temos tido algum tipo de dificuldade para carregar o peso da cruz, então pode começar devagarzinho, pequenininho, como um grãozinho de mostarda. Começa pequenininho, não tem problema, aleluia. E pequenininho nós vamos começar a desejar orar, desejar ler a palavra, orar com sinceridade, e nós vamos começar a dizer: venha sobre nós o teu reino, na oração do Pai Nosso, com sinceridade no coração. Mas para isso acontecer, irmãos, para que o reino dele venha, se estabeleça, é preciso darmos passos de sinceridade na presença do Pai. Passos simples, como eu estou dizendo para você. Não precisamos ou não precisemos dificultar o evangelho, não. Passos simples. O Pai quer a tua presença com Ele, o Pai quer o teu tempo com Ele. Se você começar a ler Bíblia, ouvir louvor de adoração, louvor, não música porque tem música gospel aí que eu falo às vezes para minha esposa, tem música do mundo que é mais bonita que as músicas gospel que tem por aí. Não tenho medo de falar isso. Tem letra de música mundana secular que é mais edificante que algumas letras gospels. Começa a ouvir a adoração, começa a buscar um pouquinho, começa de pouquinho, começa a dar passos simples de obediência, de submissão, na direção da vontade de Deus, na direção de Deus, e consequentemente, irmãos, através do que é pequenininho. Lembra o grãozinho de mostarda, que era menor das sementes e se torna uma das maiores hortaliças? Aquele domínio pequenininho vai se tornando grande, como disse o irmão Eduardo. Aquele domínio que a droga tinha vai saindo, que o diabo tinha vai saindo, que as trevas tinham vão saindo. Por quê? Porque foram saindo porque o domínio de Deus chegou sobre a vida dele. E à medida que o domínio de Deus, o reino de Deus chega sobre alguém, não precisa nem ficar expulsando demônio, irmãos. Ele vai bater em retirada. Ele perde a legalidade. Quando a luz chega, a treva é dissipada, diz a palavra de Deus. É igual quando você entra num quarto escuro, quando você acende a luz, acaba a escuridão. É assim quando o governo de Deus vem sobre a vida de um homem e de uma mulher. A presença de Deus, a luz de Cristo, a luz do mundo chega, a escuridão vai embora e bate em retirada. Para a glória do nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E consequentemente, irmãos, este reino vai chegar sobre mim, vai chegar sobre a minha casa, vai chegar sobre a minha família, vai se expandir, vai chegar no meu bairro. Talvez, lembra, a parábola era sobre o reino dos céus. O reino veio sobre a minha vida, veio sobre a minha família, veio sobre o meu bairro, talvez sobre a minha cidade, veio no estado, veio na minha nação, veio na Judeia, Samaria, e vai até os confins da terra. Quem me entende diz amém. O reino de Deus vai se estabelecendo também, irmãos, à medida que nós vamos dando passos, ainda que pequenos. Lembra, pequenas atitudes desencadeiam coisas gigantes nas nossas vidas. Aleluias. E por último, para encerrar, terceira lição que eu aprendo, aí sim, aí vai acontecer o que disse o versículo 32: embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. Escute: de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aí sim, irmãos, quando nós entendermos a importância das pequenas coisas, para o bem e para o mal, como eu já disse, quando entendemos a importância dos pequenos passos para que o reino venha, aí sim haverá abrigo para os outros nas nossas vidas. Aí sim o reino dos céus estará estabelecido em nós.
na nossa existência, no nosso chamado ao ministério, e aí vai abrigar aqueles que virão até nós. Jesus afirmou que as aves, ou seja, aqui tipificando outras pessoas que virão buscar abrigo nos ramos da árvore do Evangelho, que somos nós somos os ramos. Deus nos chamou para cuidar, para abençoar. Sabe por quê? Fomos escolhidos, e depois nós fomos acolhidos, e depois nós somos cuidados, e depois nós somos perdoados, ou talvez antes. Obrigado, Dani. E depois nós somos abrigados nesta árvore do reino dos céus, e recebemos a mensagem do Evangelho, aleluia, do Evangelho de Cristo, de que Deus estava em Jesus Cristo, perdoando o pecador do seu pecado, aleluia, não condenando os homens, mas dando a sua própria vida em resgate de muitos para perdão. Nós passamos por esse processo, e aí agora o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar esses galhos, para que então as próximas aves venham procurar abrigo em nós. Aí sim, irmãos, aí sim, irmãos, o poder deste Evangelho é tão grande. Você não precisa ter confiança em você. O que eu estou dizendo com isso? Explica melhor. Eu estou dizendo o seguinte: você não precisa achar que você precisa chegar num nível tal para fazer algo para o Senhor. Você não precisa ter a síndrome de Moisés na sua vida. Senhor, mas eu não sei falar, mas eu não sou bom em palavras. Mas não, o Senhor falou: quem é que fez o homem a boca e o faz falando ou o faz mudo? Aleluias. Não é você que importa, Moisés. O que importa é que eu vou com você, Moisés. Não é você, Moisés, importa é o cajado que está na tua mão, porque quando você jogar no chão, o milagre acontece, e quem faz milagre sou eu, Moisés, não é você. O que eu estou dizendo para você, irmão, não é você. Não se sinta menor, não se sinta incapaz, se sinta voluntário, se sinta grato ao Pai, porque no pouquinho que você tem, nos 5 pães e 2 peixinhos que você tem, Ele vai fazer o milagre da multiplicação. As aves virão, as almas virão, pelo poder deste Evangelho, pelo poder deste reino, porque Ele disse: o reino dos céus é semelhante a isso, ou seja, acontece mais ou menos dessa forma. Aleluia, é tão grande. Essa pequenina semente gerou vida em nós, nos fez também árvores frutíferas, sementeiras de Jesus, árvores sementeiras. Olha aí, sementeiras, sementeiros e sementeiras. O Senhor está nos dizendo hoje, nesta noite: hoje vos é chegado o reino dos céus. Hoje vos é chegado. Não que não tinha chego, mas talvez para alguém está chegando hoje o entendimento. Hoje vos é chegado o reino. Lançai a semente. Lançai a semente, ainda que pequena. Diga para o seu irmão: lançai a semente, ainda que pequena. Diga para ele. Sabe por quê? Olha aqui para cá. Porque você se surpreenderá lá na frente com o que Deus fará a partir desta semeadura. Você se surpreenderá com aquilo que Deus vai fazer. Aleluias, um planta, o outro rega, mas é Ele quem dá o crescimento. Quem pode aplaudir Jesus, aplauda. Fazem 5 anos
do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando